Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vicente Nunes, correspondente do Correio Brasiliense em Portugal. Nós estamos aqui agora, neste momento, aqui em Lisboa, na Carna Portugal. Cana Portugal é a feira da cannabis aqui de Portugal, onde vários expositores estão mostrando seus produtos. São produtos originários da cannabis, né, que a gente sabe no Brasil aí a tal da maconha, mas aqui tem são produtos medicinais, produtos usados na medicina, produtos usados como cosméticos, né? Eu estou aqui nos alimentos, né? Estou aqui com o Marcelo Greco. O Marcelo acabou de ganhar um prêmio aqui. Ele é cofundador da The Green Hubs. Vai falar um pouco para a gente como é que está esse mercado, qual é a diferença entre o mercado de Brasil e Portugal, o que a gente tem a aprender com Portugal, como é que se Portugal está à frente ou não em termos de legislação do Brasil. O Brasil avançou muito, né, Marcelo? Vamos virar para cá um pouquinho, só para a gente mostrar aqui um pouco a feira. Marcelo, como é que está a situação hoje da cannabis no Brasil? Então, a cannabis no Brasil, ela está muito focada no medicinal, né? Então, quando a gente fala do acesso medicinal à cannabis, a gente está fazendo um trabalho muito bom. Então, estou há 7 anos no mercado e a gente vê uma evolução, né? Então, o Brasil elevou a régua realmente no que diz respeito ao medicinal. Quando você vem aqui para Portugal, já é uma situação diferente, né? A cannabis ela tem várias outras aplicações também, né? Como você disse, para cosméticos, alimentos, vestuário. E aí a gente tem a grata surpresa de entrar no supermercado, por exemplo, e achar produtos derivados e de marcas relevantes, né? Como Ossi, aquele shampoo, Nivea, The Body Shop. Tem uma loja com 2, 3 displays. Então, é um país menor, né? Tem uma capacidade menor de consumo, mas imagina a gente tendo esse potencial de colocar esse tipo de produto no Brasil também, além do medicinal, né? Isso geraria muitos empregos, geraria impostos para o país, a gente poderia produzir muita coisa. Então eu quero levar esse exemplo, né? Quero levar isso para o Brasil, ver tudo que eu encontrei aqui. Portugal está de parabéns com tudo que está fazendo. E volto muito animado para compartilhar tudo que eu encontrei. O que o Brasil tem a aprender com Portugal? O que Portugal tem a ensinar ao Brasil em termos do uso da cannabis, da descriminalização da cannabis? Exato, eu gosto muito de usar a palavra normalização da cannabis, né? Não ter que esperar ter legislação e ter, enfim, a gente tem que normalizar e entender. Isso é muito, né, aqui é muito bem visto, assim, né? Então você se sente mais livre de comunicar, de falar, de empreender, né? Tem muito mais liberdade. As leis de drogas que eles implementaram há 20 anos deram um resultado nessa cidade maravilhosa que é Lisboa, né? Então a gente tem que usar o exemplo, né? Então o Brasil tem um potencial muito grande de formar uma cadeia produtiva e investir em tudo isso que eu falei, mas primeiro a gente tem que normalizar o pensamento. As pessoas têm que entender que nem tudo é droga, que não é uma droga e que é alimento, que é saúde, que é empreendedorismo, que é oportunidade, né? Existe uma visão muito errada, equivocada no Brasil em relação à cannabis, ao uso da cannabis? Eu acho que sim, eu acho que é um país muito conservador, né? A América Latina como um todo é muito conservador e esse conservadorismo tende a levar, né, para um lado de muito estigma, né, de dar muito peso, que é o que acontece diferente aqui em Portugal, né? Então a gente tem que começar a entender mesmo, né, e saber falar. Eu acho que, óbvio que a gente precisa de muita educação, né? A gente tende a viver numa bolha e achar que todo mundo sabe do potencial que é. Mas isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo e eu quero fazer cada vez mais, nosso grupo, né, cada vez mais, e levar informação para a população, para que a população queira entender mais e aí sim ter acesso e batalhar junto com a gente para trazer isso e normalizar no Brasil. O atual governo pode contribuir para que o acesso a produtos originários da cannabis seja facilitado? Sim. Até estava conversando com você nos bastidores aqui, né? O Lula criou o Conselhão, né? E muito honrado em dizer que tem 2 mulheres maravilhosas, né? A Patrícia Vilela Marino, né? E Viviane Cédula envolvidas nesse conselhão, que é um grupo de pessoas que vão dar conselhos em diversos segmentos, não só na cannabis, mas diversos segmentos da sociedade.
E só da cannabis estar nesse conselhão, para mim, me deixa muito feliz. Eu acho que esse governo vai deixar a cannabis evoluir bastante. Mesmo não sendo uma pauta do governo, está começando a ter uma participação e eu vejo com bons olhos esse conselhão. E quais são os principais desafios para a gente encerrar, que depois eu vou mostrar um pouquinho a feira aqui, até se você puder nos acompanhar para mostrar para a gente um pouco os produtos, o que está sendo vendido aqui. Quais são os principais desafios para o Brasil nessa questão do uso da cannabis? Eu acho que assim, você precisa regulamentar, melhorar muito a comunicação, porque não adianta regulamentar, então ele não pode ser mais tratado só como droga, né? A cannabis não pode ser mais tratada como droga, então a gente precisa regulamentar com urgência para a gente ter mais liberdade para trabalhar, comunicar, educar e assim desenvolver e trazer oportunidades para todos e levar essa planta maravilhosa que está aprisionada sem motivos há muitos anos. E você falou, vamos abrir aqui, ó, virar para cá para tentar ver se a gente consegue mostrar um pouco a feira. Eu não sei como é que vira aqui, como é que pra gente fazer aqui, mostrar aqui, ó. Aqui? Não, aqui, ó. Pera aí. Aonde? Aqui. Isso. Nós vamos mostrar um pouquinho a feira. Ó, aqui você tem produtos. O que são isso daqui? São produtos à base. Aqui em Portugal tem uma legislação para CBD, canabidiol, que são produtos que têm até 0,3% de THC, então não tem efeito psicoativo, né? Então a maioria dos produtos hoje são para saúde e bem-estar. Você tem lojas, você deve ter mais de quase 200 lojas em Portugal que vendem esse tipo de produto. Para alimento e para consumo, né? E para consumo de uso adulto, que não tem necessidade de prescrição como é necessário no Brasil né, criando muitas oportunidades, né? Então é um exemplo, né? Esse é um exemplo de um belo projeto aqui. Se eu não me engano, eles têm quase 15 lojas aqui em Portugal. Aqui, por exemplo, qualquer loja que você encontrar, então você pode comprar um produto originário da cannabis. Exatamente. Sem necessidade de prescrição médica como no Brasil. Exatamente. Aqui ainda não tem uma legislação para THC, né? Então ele é descriminalizado o THC, mas não são vendidos. Então essas flores não são um produto THC. E o THC é o quê? O que dá o efeito psicoativo da cannabis, tá? Então são flores não psicoativas, deixando claro que Portugal não tem ainda uma legislação de uso adulto, e sim uma legislação de canabidiol, né, CBD, com até 0,2 ou 3, né, até 0,3% de THC. E isso é uma legislação da União Europeia. Então Portugal, na verdade, ela está seguindo uma determinação da União Europeia. Não é a União Europeia inteira, alguns países. Portugal é um deles, né? Então você tem a Alemanha, você tem Portugal, a França nem tanto, né? A França você não tem ainda tantas lojas, mas é um movimento que está acontecendo muito forte na União Europeia, mas em alguns países um pouco mais forte. Entendi. Marcelo, muito obrigado. Eu vou aqui tentar entrevistar o Guilherme aqui da CBWeed também, para ele falar um pouco. Eu que agradeço. Porque ele me disse que está exportando para o Brasil. Muitos portugueses, empresas portuguesas já estão exportando, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Já tem muita exportação acontecendo de Portugal, dos Estados Unidos, né, do mundo inteiro, mas Portugal vai ser um player relevante, vai ser, na verdade, a porta de entrada do Brasil para a União Europeia, né? Então, esse movimento é muito importante aqui em Portugal. Então vamos voltando aqui com o nosso Marcelo Grego, que foi premiado aqui na Carna Portugal, né? Cana Portugal, que é a feira da cannabis aqui. A gente vai falar agora com outro produtor que também exporta para o Brasil. Então muito obrigado, Marcelo. A gente vê, Bracelão, e daqui a pouco a gente volta a se falar. Tchau. Guilherme, dá um pulinho aqui, por gentileza. Eu estou ao vivo aqui no Instagram do Correio Brasiliense. Aqui é o Guilherme. O Guilherme é dono de uma das empresas. Ele estava contando aqui pra gente que nos últimos 2 anos e meio, quando houve a mudança da legislação aqui em Portugal e que o uso da cannabis foi facilitado, ele abriu mais de 20 lojas. Foram quantas lojas que você abriu, Guilherme? Neste momento temos abertas, creio que 23 ou 24 lojas pelo país. Por todo o país. Sim. E como é que é essa comercialização da cannabis no Brasil, aqui em Portugal, desculpa? Ela foi facilitada? Como é que, por exemplo, qualquer pessoa pode chegar e comprar produtos originários da cannabis aqui? Você pode explicar para a gente? Sim, a nível da cannabis do cânhamo industrial, a venda é livre e pode inclusivamente, por exemplo, as farinhas de cânhamo, das sementes de cânhamo podem ser comercializadas como alimentares.
Depois temos o mercado que é mais que surgiu, que é o CBD. O CBD é o canabinoide que portanto, já não é proibido. Não é, no entanto, ainda considerado um alimento e, portanto, criou-se esta oportunidade para estas lojas com as flores e com os óleos de CBD para o público que está cada vez mais atento e que quer estas novas soluções. Principalmente os óleos, acho que é muito importante mesmo a nível da parte medicinal e da parte... Para que servem esses óleos que você faz do cannabis? Eles servem para quê? Os óleos servem para diferentes efeitos. Os óleos, digamos, do CBD. O CBD tem várias propriedades. Os óleos utilizam para depressões, pessoas de ansiedade, para ajudar a dormir, a combinação do CBD com a melatonina, etc. Mas também a nível da parte desportiva, por exemplo, na parte cosmética, também cremes, é bom para um anti-inflamatório, portanto, para recuperações musculares, etc. Também é. Você pode mostrar uns produtos para a gente? Eu vou virar aqui a câmera e aí você vai mostrando para a gente aqui alguns dos produtos. Explica aqui para a gente, Guilherme, o que, por exemplo, você tem aqui. Que as pessoas... Aqui são mais produtos alimentares, certo? Não, aí em cima, na prateleira de cima, estão as nossas flores. Aqui embaixo estão as nossas flores. Isto é as flores de cânhamo que pronto, habitualmente as pessoas utilizam para vaporizar ou para fumar. Entendi. A folha de cânhamo que a gente fala no Brasil é a folha da a cannabis, né? Sim, eu acho que é mais fácil se calhar olhar aqui para este colhão que está aqui e mostrar a flor mesmo. Tá, nós vamos mostrar a flor daqui a pouquinho. Isso daqui é o quê? Aqui temos as cervejas. São cervejas com base de cannabis. Sim, são cervejas feitas com E cannabis. aqui... As restantes variantes de flor, são várias espécies, digamos assim, as strains. Temos várias, cada uma com características diferentes a nível do sabor, do odor também. Depois em baixo temos os alimentares. Aqui são os alimentares. Aqui então é uma farinha à base de cannabis. Aqui são biscoitos à base de cannabis. Cannabis, exatamente. São mais produtos tradicionais italianos, que a nossa marca italiana, a produção é lá. Tem o chocolate também, temos o gin, um produto novo que saiu agora. Ah, tá. Esse é o gin à base de cannabis. Sim, sim. E aqui também temos até café. Café, canapito, bebida de licor, os chás e chás também. Ou seja, é possível fazer todo tipo de produto com base na cannabis. Uma boa parte dos produtos, né? Sim, até mesmo a nível industrial, construção das casas, os tijolos, hoje em dia, vários materiais, roupa, até carros, hoje em dia já se utiliza muito, já há vários carros em que utilizam fibras feitas de cânhamo, é um excelente material para substituição do plástico. Entendi. Você pode mostrar pra gente aqui, então, isso daqui são as folhas. O que é essa folha? Você pode pegar uma pra gente ver? Variante que é a Strawberry Yogurt, é uma strain. Isso daí você faz um cigarro, é isso? Sim, pode ser feito de várias maneiras. Normalmente é colocado, é desfeito num grinder e depois é enrolado com papel filtro e com papel de seda para ser consumido, mas também existem outros dispositivos hoje em dia que também para consumir a cannabis sem ser necessária a combustão, que são os vaporizadores de biomassa, e isso acaba por ser uma solução muito mais, vamos dizer, saudável de haver o consumo dos canabinoides. Deixa eu sentir o cheiro aqui. Sim, à vontade. Estava sentindo o cheiro aqui. Esse cheiro aqui é de morango, né? Mas esse aí é do quê? Os aromas mais adocicados de morango. Esta, por exemplo, é uma flor muito característica nossa, que é a Deep Purple. Também tem um odor muito especial, é muito procurada. E pronto. Esse daqui é do quê? De laranja. Tem de laranja também. Sim, os nomes acabam por associar muito aos aromas que elas têm, às vezes ao aspecto que ela tem, como a Deep Purple, que é roxa. São flores muito semelhantes àquilo que se pode encontrar quando temos flores de THC. Entendi. Agora, tem um limite para o THC, né? Por exemplo, você não vai, como diria, ficar doidão com essa maconha. Não, de forma alguma. São flores com teores de THC muito baixos, de 0.2 ou 0.2, 0.3 de THC. Não provocam alterações na pessoa.
e pronto, têm teores de CBD mais elevados e por isso é que são flores de cannabis sativa L com CBD. Entendi. Eu vi aqui, né, Guilherme, que tem até pirulito de cannabis. É isso mesmo? É, exatamente. Mas não tem CBD. Normalmente só são feitos com óleo de sementes de cana. Ah, entendi. E os remédios e os medicinais? Onde estão os produtos medicinais? Você explicar para a gente? Os medicinais, entre aspas, digamos assim, não é? Porque a legislação não nos permite vendê-los para consumo. Mas pronto, já é de conhecimento geral das pessoas para que é que eles servem. E são aqui os nossos óleos. Temos 2 tipos de óleos. Com 2 bases, base de azeite de sementes de cânhamo, uma base de azeite de oliva e pronto, e várias concentrações de CBD, 2.5, 5, 10, 15 e por aí fora. Quando você fala concentração, é o poder de presença do canabidiol? Sim, é a quantidade do canabidiol presente no óleo. Entendi. E, por exemplo, nesse caso, por exemplo, para a gente usar esses óleos à base de canabidiol no Brasil, a gente tem que ter uma receita médica. Aqui não precisa. Não, aqui não, até porque, como não é considerado alimento, não se prevê o consumo humano. Simplesmente livre o consumo, porque não é uma substância proibida e, portanto, não sendo proibida, pode estar a ser comercializada com outro intuito que não o consumo. Entendi. O consumo é livre pelo consumidor, após comprar, pode consumir. Entendi. Guilherme, você tinha me dito que você tem exportado esses óleos para o Brasil. Como é que é? Quem que compra os seus produtos no Brasil de canabidiol? São consumidores finais que já passaram pelo processo de obtenção das licenças para importar o canabidiol, que nos contactam diretamente a pedir o óleo com a devida concentração que o médico lhe recomendou e para o qual nós fazemos o envio isolado, cada envio para cada pessoa através de via aérea. Entendi. Que é a única solução. Entendi. Mas você acredita que teria um potencial maior para vender isso para o Brasil? Se conhecesse a legislação, como é que é? É um mercado gigantesco, na legislação atual é claro que é mais complicado, é um processo mais custoso, até para o cliente, não é? Para o consumidor final passar por todo esse processo de autorização, mas sem dúvida que também é um país vocês têm uma população, uma dimensão bastante grande e é sempre interessante ver um crescimento do mercado num país deste e pronto, a legislação pode mudar, pode-se adaptar, pode-se criar mais facilidades e sem dúvida que é um mercado a terem atenção. O Portugal está à frente do Brasil, mas Portugal ainda também precisa avançar, né, nessa questão do uso do canabidiol em relação à União Europeia, né? Tem como avançar ainda? O que precisa? Que caminho é esse a ser percorrido? Sim, aqui são 2 caminhos diferentes, 2 coisas que ocorrem, não é? O CBD, que precisa de ser considerado um alimento, um suplemento alimentar, deve ser previsto o consumo do canabidiol na legislação e depois também passa por haver também a questão do THC e da legalização do THC e para o consumo lúdico. Entendi. Fala-se que a Espanha e a Holanda estão à frente de Portugal em termos de legislação. Estão mesmo ou não? Na minha opinião, não estão à frente. Estão simplesmente para o consumidor, estão mais à frente porque já há forma de haver um consumo sem ser fora da lei. Ambos os países têm situações na lei que lhes criaram aberturas para que pudesse ser feito o consumo. E o consumidor obviamente que aproveita, apesar de que não são situações ideais, criam sempre situações em que o mercado não é livre, não é concorrencial, acaba por criar, não é a situação ideal. Entendi. Guilherme, muito obrigado pela sua atenção, por ter ajudado aqui o Correio Brasiliense. Eu vou agora percorrer um pouquinho a feira, qualquer dúvida eu volto aqui, tá? Obrigado. Então, nós estamos à feira aqui em Portugal, que trata, né, do uso do canabidiol. Aqui é do cânhamo, que pra gente é originário da maconha, tem todo esse preconceito em relação ao Brasil, mas é um mercado que vem crescendo muito aqui na Europa. Nós estamos aqui então na feira, aqui em Belém, que é um bairro super
interessante aqui de Lisboa, dos bairros mais tradicionais de Lisboa. Olha aqui que interessante, você vê crianças, todo mundo, famílias, todo mundo reunido aqui. Não tem aquele preconceito que existe no Brasil. Olha que bacana. Aqui, ó, é a Canabites, que é uma barraquinha com alimentos. Ó, aqui a gente tem um bolo que tem canabidiol. Nós temos um docinho aqui, tem biscoitinhos, todo mundo aqui conversando, comendo. Aqui também, ó, você pode tomar drinks à base de canabidiol. Aqui, ó, o benefício do gin. Tudo isso tem o canabidiol, que é um produto que vem crescendo muito aqui, está sendo usado em vários produtos. Você pode usar produtos de beleza, cosméticos, também produtos para a saúde, né? Muita coisa sendo usada aqui para dores reumáticas. Olha aqui a quantidade de folhas, né, que eles chamam aqui, que na verdade é a planta que dá origem ao canabidiol, né? Você pode comprar 1 grama, custa 7 euros, 10 gramas 50 euros e 100 gramas 350 euros. Você pode comprar normalmente aqui, ó, tem vários tipos de várias localidades, vendo, ó, tem uma estante inteira aqui só com tipos de plantação a planta que dá origem ao canabidiol. No Brasil a gente fala que a maconha, que tem todo esse estigma aqui, mas tem todo um trabalho sendo feito aqui em Portugal para descriminalizar a maconha, né? Quem usa aqui, por exemplo, não é preso, pode consumir na rua, desde que esteja com uma quantidade máxima estabelecida em lei. Hoje o grande problema aqui de drogas não é a maconha, mas a cocaína. Então, a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês aqui a feira. Estou andando aqui, olha aqui a quantidade de folhas. Eu queria entrevistar aqui agora a responsável pela feira. Não, vamos lá entrevistar aqui a responsável pela feira. Quem é? Olá, tudo bem? Eu sou o Vicente Nunes, do Correio Brasiliense de Brasília. Estou transmitindo ao vivo aqui pelo Instagram do jornal, mostrando como a feira funciona. Muito interessante, né? Como o canabidiol está sendo usado em várias vertentes, tirando esse estigma que existe em torno dessa planta, né? Que tem tantos benefícios para a saúde, para a beleza, para tudo, né? Para o bem-estar. É uma planta que é considerada uma super planta, Pois é. cannabis no geral. Pois é. E com destaque também para o cânhamo, que é uma planta da cannabis, mas que tem níveis de THC muito baixos. Então as utilizações são imensas, são fantásticas. Eu diria que tudo aquilo que constitui um problema grave para o meio ambiente, para a terra, a destruição e as mudanças climáticas, tudo isso encontra uma resposta na planta do cânhamo, que é uma planta da cannabis. Mas, por outro lado, todas as espécies da cannabis que têm níveis de THC, substância psicotrópica mais elevado, também são de uma importância tremenda para a saúde, para o bem-estar, para a qualidade de vida. Enfim, nós estamos a falar de uma planta que é super alimento, super planta, que nós devíamos neste momento ter todos os governos do mundo e a população do mundo a beneficiar deste vegetal, não é? Sim. Que sempre conviveu com a humanidade é. e que nos foi retirado por questões economicistas dos Estados Unidos, que quis impor ao mundo as fibras sintéticas, que quis impor ao mundo o algodão industrial que esgota os terrenos, porque precisa de muita água,
precisa de muitos cuidados. Também nós assistimos a esta coincidência dos negócios gigantescos com os combustíveis fósseis que não ajudaram nada. O papel, em vez de ser produzido a partir de cânhamo, passou a ser produzido a partir de árvores, celulose, pois é, das árvores. Então foram tantos funcionalismos, tantas coisas a acontecer, o plástico também. E então os Estados Unidos acabaram por impor ao mundo um modelo económico que se revelou a maior desgraça para a humanidade e para o planeta. E criminalizaram, né, a cannabis, né? Criminalizaram porque isso aconteceu num determinado contexto. Foi outra coincidência que levou à criminalização, que foi o seguinte: a lei seca acabou. Todas as pessoas que viviam da lei seca, desde os polícias, a quem aplicava as multas, a quem mandava as pessoas para a cadeia, a quem, as pessoas que viviam, de quem chegava à cadeia, etc. Toda essa máfia da lei seca, de um momento para o outro, ficou sem income, ficou sem rendimento, porque já não era o álcool, já não era proibido. Ora, a partir desse momento, esta quantidade imensa de pessoas que vivia por conta da lei seca, questionou como é que nós agora vamos garantir a nossa sobrevivência. Vamos mostrar aqui um pouquinho da cannabis que tem aqui. Eu esqueci de perguntar o seu nome primeiro. Eu sou Graça Castanho. Graça. Eu sou a fundadora da Cana Portugal. Da Cana Portugal. Mas também temos um evento nos Açores, que é a Cana Açores, mais ou menos com o mesmo modelo de levar conhecimento e educação às populações, e tudo tem a ver com a cannabis no geral. Eu orgulho-me muito de ter um evento que trabalha com cannabis e com cannabis psicoativa e com cânhamo. Tudo o que nós estamos a ver aqui são tudo flores de cânhamo, ricas em CBD, mas lá por ser cânhamo não quer dizer que não seja cannabis. Ora, a forma mais interessante e fácil de explicar o que é o cânhamo dentro desta planta da cannabis é pensar nos citrinos. Os citrinos vão desde o limão até a laranja mais doce, passando pela toranja, pela mandarina, pela tangerina, enfim. Cada um destes frutos tem casca mais dura, mais grossa, mais sumo, menos sumo, mais semente, menos semente. As próprias cores são diferentes, mais amareladas, mais laranjas, mais vermelhas. E o que acontece, e isto é verdade também para a cannabis. Nós temos 100 e tais espécies, subespécies, variedades. Mais de 100 espécies de cannabis? Sim, de espécies, variedades. E o cânhamo corresponde ao limão. Digamos que o cânhamo não tem açúcar, o cânhamo não tem THC, mas lá por isso não deixa de ser uma planta, não deixa de ser um citrino, não é? Então a planta da cannabis tem esta riqueza toda. São centenas de variedades, muitas subespécies da cannabis, e em que uma delas é o cânhamo. Não tem THC, mas é preciso explicar muito bem uma coisa: não existe cânhamo industrial, não existe cannabis medicinal. Esta dicotomia é uma falácia, isto é uma mentira, porque a ciência muitas vezes, na pressa de querer categorizar tudo, acaba por criar categorias que não respondem à realidade. Ora, quando se trata de cannabis, tudo é industrial. Porque qual é o conceito? O que é que a palavra industrial ou indústria quer dizer? É tudo aquilo que é transformado. Quando o ser humano coloca uma semente na terra, no solo, e daí nasce uma planta que depois é colhida, processada, transformada num número enorme de indústrias, numa quantidade imensa de produtos, tudo isto é indústria. Então, nós temos na planta da cannabis toda ela é uma indústria. Depois temos subindústrias, e aí é que aparece o medicinal, o agroalimentar, a construção civil, etc. São tudo. Ou seja, existe uma cadeia enorme aí para aproveitar da cannabis, né? Desta grande indústria que é a cannabis. Agora, quando se diz que cânhamo é industrial, isto é uma tentativa de retirar à planta do cânhamo a possibilidade de ela ser medicinal. E o cânhamo é medicinal também.
o CBD sem THC é medicinal. É a resposta para muitas doenças, para muitos problemas. A senhora acha que os governos precisam liberar o uso da cannabis? Completamente. Nós temos drogas mais perigosas. Nós temos substâncias mais perigosas no mercado. A grande desgraça da humanidade é o álcool. É o alcoolismo, não é a cannabis. Porque mesmo a cannabis, com níveis de THC mais elevados, e isso começa a preocupar porque há muita cannabis a ser trabalhada geneticamente e os níveis de THC têm subido muito, e isso é preocupante. Não pode haver consumos de rua, de mercado paralelo, consumos irresponsáveis. As pessoas têm o direito de saber o que é que estão a consumir. Então tem que ter regulamentação do governo na sua... Tem que haver legalização, os governos têm que estar a receber dinheiro, taxas por essas vendas, em vez de estar a dar esse dinheiro aos traficantes de droga que estão pondo sprays, injetando coisas nas plantinhas, estão vendendo por sintéticos, e isto é uma desregulação total. Para os traficantes não interessa a regulamentação, né? Que o governo legalize, sim, né? Mas a gente tem que compreender que quanto maior é o mercado, o lucro dos traficantes, maior é a negligência dos governos. Nós estamos a falar de negligência. Os governos estão a deixar as pessoas em total abandono. E os pais e as mães que se veem abraços com problemas de dependências gravíssimos estão completamente por sua conta. Por sua conta e por conta dos traficantes. Nós não podemos admitir uma coisa destas. Portugal, na sua avaliação, avançou muito com a legislação? Porque Portugal ainda é um país muito conservador. Em relação à União Europeia, por exemplo, hoje, se uma pessoa tiver uma quantidade máxima de cannabis, ele não vai preso. Portugal foi o primeiro país a descriminalizar o consumidor. O consumidor. As pessoas podem ter até determinados X de gramas, daí para a frente, também poderá haver um problema. Mas tem sido um país muito castrador, agressivo, violento, inclusivamente no cultivo do cânhamo. E o cânhamo é considerado no catálogo europeu agrícola uma hortícola. A planta do cânhamo é um vegetal. E nós em Portugal chegamos ao ponto de ter regras tão restritivas, tão limitadoras, que dizem aos agricultores que eles só podem plantar o cânhamo a partir, com base numa autorização que é dada pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, mas não podem utilizar as flores, não podem trabalhar ao nível do CBD. Isto é exatamente a mesma coisa do que dizer a um agricultor: tu vais produzir milho, mas tu não podes usar a maçaroca. Que lógica é que faz quando não existe THC? Entendi. Não existe THC, não há risco para a saúde pública. Entendi. Não há risco para a saúde individual. Então, por que é que mesmo na situação do cânhamo, com tantos benefícios para mobiliário, sapatos, cosméticos, comida, medicamento para os seres humanos e para os animais, para os outros seres vivos, digamos assim? Agora a senhora está remando contra a maré, né? Porque existe toda uma indústria contrária. Qual foi a ideia de montar essa feira aqui e mostrar que o potencial da cannabis, todas as suas vertentes, mostrar como que pode ser usado? Como que surgiu essa ideia de fazer isso, de construir essa feira? Sim, olha, devo dizer-vos que a minha primeira abordagem em termos de cannabis, eu nunca utilizei nada de cannabis. Eu nunca fumei, nunca snifei, nunca cheirei, nunca piquei. Esta é que é a minha realidade, mas eu estou nisto como uma luta para um mundo melhor, para deixar um mundo melhor para os meus netos e para as minhas netas, se chegar a ter alguma. Tenho 4 netos rapazes. Mas, a bem da verdade, eu entro em contato com esta indústria a partir do momento em que eu estou a trabalhar na Embaixada de Portugal em Washington, D.C., e vou a George Washington University frequentar, assistir a uma conferência em que tenho um colega da universidade a dizer: nós estamos mais um tema aqui a nós. Vamos fazer um community
comunitário. Não, obrigada, Não, obrigada. até já, bom trabalho. Até já. E então tem este colega da universidade que diz para uma população de pessoal diplomático, como era o meu caso, estamos hipotecando a infância, estamos hipotecando a adolescência, a juventude, com os médicos a darem Ritalina, anti-epilépticos, anti-psicóticos, deviam estar a dar CBD. E eu, na altura, já lá vão mais de 15 anos. E não vicia, né? Sim, mas eu não sabia o que era há 15 anos atrás. No final da conferência, eu fui ter com a pessoa e perguntei, mas o que é CBD? E ele disse, it's hemp extract. E eu disse, extract é uma palavra ótima para um falante português, porque é latim. Mas o que é hemp? Eu sabia cânhamo em português, eu não sabia hemp em inglês. E quando este professor, cientista, me disse it's cannabis sativa L, oh meu Deus! Mandando aqui para a gente mostrar um pouquinho a feira, e a senhora vai falando, explicando. Eu apanhei um susto tremendo, eu disse, tu disseste àquelas pessoas que cannabis sativa, tu disseste àquelas pessoas que os médicos deviam estar a prescrever cannabis, e ele disse, não, eu disse cannabis sativa L, é uma espécie de cannabis que não tem substância psicotrópica. E a conversa terminou com o senhor a dizer I can see that you have a lot to learn. Eu compreendo que tu tens muito para aprender, e daí para cá tem sido uma vida de aprendizagem, de estudo e de investigação também, porque eu sou professora da universidade e claro, dos Açores, e tenho andado nesta luta para compreender esta planta, os benefícios da planta. Por isso é que eu estou, e então surgiu a hipótese esta oportunidade de organizar um evento nos Açores, cá nas Açores, porque nós temos uma relação muito grande com os Estados Unidos e com o Canadá, com comunidades imigrantes muito fortes, e a bem da verdade, isto é muito interessante, porque são dois países que o Canadá já legalizou na sua máxima amplitude, e os Estados Unidos já têm 20 e tais estados que já legalizaram, e outros em que é possível, enfim. E tem muita questão política, ideológica, isso atrapalha muito, né? Em determinados momentos, de ter uma visão mais ampla dos benefícios, né, da planta, né, da cannabis. Né? Atrapalha muito, porque, bem da verdade, quem decide são os políticos, e muitas vezes os políticos não têm informação para tomar determinadas decisões, e tomam-nas sem se socorrerem de quem está de posse da ciência. Quando nós falamos de cannabis, nós estamos a falar de ciência. Há evidências científicas, há estudos. Isso não quer dizer que não haja necessidade de continuar a estudar e de se aprofundar os estudos já existentes, mas a verdade é a seguinte: se a ciência que já existe permite legalizar no Uruguai, nos Estados Unidos, no Canadá, em Malta, no Luxemburgo, etc., porque é que essa ciência não é suficiente para legalizar nos outros territórios Brasil, do planeta? por exemplo, a gente tem só a autorização para usar em termos medicinais, e mesmo assim com prescrição médica, né? E é bem restrito. Bem, mas o Brasil é um dos casos mais tristes do planeta. Mais tristes do planeta. Em termos, porque tem terra com fartura. Terra fértil com fartura. O Brasil tem a obrigação moral, política, de ser um dos maiores produtores de cânhamo do mundo, que é aquilo que a China está a fazer. A China é a grande produtora de fibra, de material de cânhamo para todas as indústrias. Como é que é possível? Para mim, eu se fosse brasileiro ou brasileiro, eu tinha vergonha das políticas que têm sido adotadas num país tão rico, com terras tão férteis, com uma abundância tão grande. Como é que um país daqueles consegue viver de importação de matéria-prima? Mas é por causa do preconceito, né? Porque existe uma visão dentro da sociedade que plantar cannabis é criminoso no Brasil. Bem, criminoso é ter os nossos jovens todos os fins de semana obtendo as substâncias mais incríveis e os sintéticos no meio da rua,
sem condições de higiene, numa podridão social imensa, completamente abandonados pelos governos. Vergonhoso e imperdoável é ter terras férteis que não estão ao serviço de algo importantíssimo para a humanidade, porque é importante dizer aqui uma coisa: a planta do cânhamo, que é uma das plantas da cannabis, como nós já vimos, é uma planta bem-vinda, é uma planta alvo de estudo, é uma planta alvo de apoio financeiro pelas maiores organizações mundiais. As Nações Unidas, no princípio do ano, saíram com um relatório sobre o cânhamo. Ora, quando as Nações Unidas fazem um relatório sobre os benefícios do cânhamo, qual é o político que pode discutir se cânhamo é bom ou não, se o nosso território, se as nossas terras devem estar ao serviço de uma coisa importantíssima. Por outro lado, esse relatório o que diz é que a cannabis não tem de ser, em termos de cultivo e de processamento, não é uma planta para multinacionais. A cannabis, desde o cânhamo até às plantas da cannabis com mais THC, sempre foi uma planta que conviveu com a humanidade. É uma planta que tem que ser devolvida aos povos da terra. É uma povos planta originários e aos agricultores familiares. E aos também. agricultores, porque é uma cultura de proximidade. Digamos que é uma planta de proximidade, é uma planta para trazer riqueza aos agricultores locais, às indústrias locais. É urgente devolver esta planta à humanidade como um direito humano. Como um direito humano. Então, na sua avaliação, o Brasil hoje poderia ser uma grande potência na produção de cannabis, não o faz por preconceito e por visão equivocada dos políticos. Completamente, mas não só o Brasil, também aqui na Europa. Nós chegamos ao ponto de que em Portugal ter leis mais restritivas do que a própria União Europeia à qual nós pertencemos. Isto é inadmissível, como também é inadmissível ter uma planta que é legal em alguns territórios e inclusivamente já retirou milhares das cadeias, porque a partir do momento em que a planta é legal, não faz sentido estarem pessoas presas por causa desta planta. Então como é que a gente vai entender que a mesma planta é legal no Canadá, em imensos estados dos Estados Unidos, noutras partes do mundo, e a mesma planta leva para a cadeia outras pessoas noutros territórios do planeta? Há qualquer coisa que está muito mal explicada. Vamos ver se a gente consegue encontrar um consenso de justiça social e dignificação desta planta fantástica, que só traz benefícios para a humanidade. Então, é possível pensar alguma vez na possibilidade de o Brasil sediar uma feira como essa que a senhora está produzindo aqui, tão bem estruturada, mostrando todos os benefícios do cânhamo e da cannabis? A senhora acha que o Brasil, que a gente ainda vai ver isso no Brasil? Olha, sabe o preconceito vai ser vencido? Sabe que nós temos muitos colaboradores desde a primeira hora no Brasil. A Daiane Dias, nós temos o Fajardo, nós temos a Isabela, temos grandes colaboradores desde a primeira hora, quer no site, quer na publicidade, quer na organização deste evento. O Brasil está aqui neste evento, nós temos quase metade das pessoas que aqui estão são brasileiras. O Brasil tem de fazer a diferença, tem de ser um país de inspiração para o mundo, com esse povo maravilhoso, com essas mães a lutarem pelo seu direito à cannabis. E cannabis é um direito humano, mas atenção, nós temos que ter a coragem de trazer eventos que juntem o cânhamo e a cannabis psicoativa juntos, porque são essas duas vertentes que fazem deste evento algo muitíssimo importante. Nós não precisamos de cannabis medicinal por um lado ou cânhamo industrial pelo outro, mas precisamos da planta no seu todo, porque o cânhamo também é medicinal, porque a cannabis também, a cannabis psicoativa também é industrial. E aquilo que nós temos visto, nós temos assistido pelo mundo fora a crimes ecológicos gravíssimos, em que quem produz cannabis medicinal, depois de retirar os elementos e os componentes que servem para a medicina,
têm que abandonar as plantas nos terrenos. As plantas, o resto da planta apodrece nos terrenos. Isto é um crime ecológico, porque aquelas plantas da cannabis com níveis de THC elevados são importantíssimas para as indústrias da cannabis, para sapatos, para roupa, inclusivamente nós hoje atribuímos um prémio à Ucrânia. Imaginem, à Ucrânia, porque criaram um dos maiores parques industriais de cânhamo na Ucrânia, mesmo debaixo de guerra, para produzir o quê? Para produzir material descartável e colchões. E imaginem, se nós tivermos um colchão 100% sustentável, biológico, com fibras naturais, e isto quer dizer que quando a gente abandonar aquele colchão não vai ter uma pegada ecológica, não vai ser lixo para levar um século para desaparecer do nosso planeta. Nós precisamos do cânhamo para as indústrias, precisamos da cannabis para as indústrias sustentáveis, precisamos da cannabis no seu todo, para mais saúde para as nossas populações, que bem merecem, porque cannabis é uma planta que corresponde a um direito humano, é da humanidade. Façam o favor de devolver a cannabis aos seres humanos do planeta. Então, viva a cannabis tem o seu lado bom, não é essa visão equivocada de envolvimento com criminalidade, com violência, desde que bem utilizada, bem regulamentada, que a gente tem um governo consciente da importância do uso, né, dessa planta para toda a cadeia produtiva, como a senhora ressaltou, na construção civil, em todos os outros materiais, na indústria da saúde, na indústria da beleza. Quer dizer, na vida nossa como um todo, no nosso dia a dia, é possível extrair o que a cannabis tem de melhor e o cânhamo, né? Então vamos torcer para que os governos avancem no controle da legislação e possam permitir que a população tenha acesso sem esse preconceito, né? Mas é importante também dizer uma coisa: a cannabis com níveis de THC muito elevados, que exige cuidados. Não é para toda a gente, não é para ser utilizada de forma irresponsável, mas mesmo essa com níveis de THC elevados, essa cannabis é tão importante para a saúde, finais de vida, cancros, doenças crónicas, dores crónicas, enfim, doenças degenerativas, mas é preciso educar as pessoas para um uso responsável, para um uso inteligente, para que toda a gente saia beneficiada com esta planta maravilhosa. O telefone quase caiu aqui, desculpa, nós estamos ao vivo aqui na Cana, Portugal, que é a feira de cannabis, vários expositores aqui, a nossa querida Dona Graça, que é a organizadora aqui, veio lá dos Açores, é a segunda edição. Mas a nossa quarta edição, porque já fizemos 2 nos Açores. 2 nos Açores e aqui também. Agora aqui em Lisboa. E nós queremos muito levar esta ideia de juntar uma grande expo, ter uma grande expo de cânhamo e cannabis juntamente no Brasil e em alguns países africanos também. Então vamos dar mais uma última olhadinha aqui na feira. Nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram do Correio Brasiliense. A gente pode ver aqui todo mundo se informando. Estamos no final da feira, porque já esteve cheio de gente. Já estamos no finalzinho, já teve gente pra caramba. É verdade. Aqui já são 18 horas, né? Quase 19 horas aqui. Já estamos a fechar a feira. Em Lisboa, já estamos quase fechando a feira. Então, muito obrigado aí pela companhia. Eu sou Vicente Nunes e a gente mostrou aqui os benefícios da cannabis, que é possível usar a cannabis de forma responsável, em prol da humanidade, produzindo alimentos, produzindo remédios, medicamentos, produzindo tecidos, o que quer que seja, para que a gente possa ter um mundo mais sustentável. Então, fica aqui por aqui. Obrigado pela companhia. Correio Brasiliense agradece.